Nos episódios anteriores, nós vimos que o ambiente mudou e que offshore não é o que muita gente pensa. Agora vem a pergunta que realmente importa. Por que offshore se tornou uma resposta racional ao risco Brasil? Se você quer pensar patrimônio como estrategista, hoje sua mente vai se organizar. Porque offshore se tornou uma resposta racional ao risco Brasil. Nos episódios anteriores, a gente viu três coisas. Primeiro, o ambiente mudou e o risco hoje é mais silencioso. Segundo, offshore não é o que se diz na internet. E terceiro, offshore exige seriedade, regra e declaração. Agora vem a pergunta que mais importa. Por que offshore se tornou uma resposta racional e não uma ideia excêntrica? Eu não vou falar de política aqui, eu vou falar de realidade. Risco Brasil, na prática, é quando o empresário percebe que as regras mudam, interpretações mudam, cobranças podem olhar por anos anteriores, isso é loucura. Custos para estar 100% correto são altíssimos e a moeda perde força ao longo do tempo. O empresário responsável, ele entende uma coisa. Ele não pode depender de um tomara que dê certo, ou tomara que acontece, ou tomara que o governo A ou outro entre. Ele precisa de uma estrutura. E qual é o erro invisível? Concentrar tudo em um único lugar. Deixa eu te dar um exemplo simples. Se você tivesse um estoque de milhões, você colocaria tudo em um único galpão e totalmente sem seguro? Se você tivesse caixa de empresa, você colocaria tudo num único banco sem um plano B? Então, por que tantos empresários colocam 100% do seu patrimônio em um único país, em uma única moeda e sob um único ambiente de regras? Isso é concentração de risco. E offshore, para alguns perfis, é uma forma de reduzir essa concentração. Um offshore como a segunda base, não como fuga. Offshore não é sair do Brasil, é criar uma segunda base para parte do seu patrimônio e ter uma parte do seu patrimônio operando sobre regras de um outro lugar, em uma outra moeda, com uma outra previsibilidade. Não é para fugir do país ou fugir de algo, para não ficar refém de um único cenário. E aqui entra um ponto prático. O Brasil atual exige mais controle e mais declaração sobre ativos no exterior e estruturas como offshore. Ou seja, o jogo ficou mais sério. E isso é bom para quem faz direito. E Léo, o que a offshore resolve? Em linguagem simples, quando faz sentido para você, a offshore costuma atender 4 objetivos. Primeiro deles, separação. Parte do patrimônio fica mais distante do risco do dia a dia da operação. Segundo, moeda de diversificação. Você não depende só do real para proteger valor ao longo do tempo. A sua organização dos seus investimentos internacionais. Você organiza a participação em ativos e investimentos fora do Brasil com uma estrutura. 4. Um planejamento familiar e sucessório com muita previsibilidade. Você reduz a chance de travar tudo num único evento. E vou repetir para você, isso não é para todo mundo, ok? Mas é totalmente racional para quem já tem alguma coisa a perder. A diferença entre offshore estratégica e offshore amadora. Aqui está o divisor de águas. Offshore amadora é feito por impulso. É feita por promessa, é feita porque um amigo seu te falou. Offshore estratégica é feita por método. E o método, ele começa assim. Você mapeia seu risco, organiza o básico, que é empresa e pessoa física, estrutura a governança e só depois considera a camada internacional. Offshore não é o tabuleiro, é uma peça. E peça fora do tabuleiro não ganha jogo. O alerta responsável. Offshore boa é offshore declarada e bem operada. Se você é residente no Brasil, você precisa entender algumas coisas. Ativo no exterior não é terra de ninguém. Existe declaração em impostos de renda. E dependendo do volume, existe declaração ao Banco Central. E existe uma regra de tributação anual para rendimentos e, em certas situações, lucros de entidades no exterior, o que reforça que offshore séria é offshore bem contabilizada e bem declarada. Então entenda uma coisa, offshore não é moda,
é resposta racional para quem parou de tomar decisões patrimonial no achismo. No próximo episódio, eu vou te dar critérios objetivos de empresário para empresário. Quando offshore começa a fazer sentido ou quando ela é exagero, distração ou um erro, com regra clara, sem glamour, sem promessa. Offshore não é instinto, nem medo, nem moda. Offshore é resposta técnica, quando existe contexto, risco e maturidade. No próximo episódio, eu vou te dar critérios objetivos para você saber se offshore faz sentido para você ou se não faz. Inscreva-se e ative o sino.